Boa tarde a todos, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre todos nós que aqui estamos nesta tarde. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 5, dos versos 1 até o verso 12. Mateus 5, de 1 a 12. Vamos ler, irmãos. O texto diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, aqui nós estamos neste fim de tarde, início de noite, para juntos, ó Deus, podermos glorificar o Teu nome, ó Deus, e exaltá-lo, ó Pai. E agora, ó Deus, nós queremos pedir que ao longo deste culto, e neste momento específico, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que a Tua palavra possa encontrar, ó Deus, guarida em nossas vidas. Agora eu oro a Ti, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Nós estamos estudando e vendo sobre essa tal felicidade. Eu não vou definir felicidade. Na primeira série de mensagens, o pastor Ninho disse o que não é felicidade. Mas definir felicidade é muito complexo demais. E eu posso incorrer em alguns erros e eu não vou querer correr esse risco. Mas a impressão que eu tenho é que a felicidade é algo que é mais profundo, mais duradouro, que se compararmos com a alegria, que parece ser algo mais superficial e mais momentâneo. O fato é que de nenhum de nós, nenhum ser humano quer ser infeliz na vida. Se eu perguntasse individualmente por nome sobre você quer ser feliz, eu tenho certeza que você diria sim, eu não quero ser infeliz. Mas o fato é que infelizmente muitos estão sendo infelizes na sua vida. Mas, quando nós olhamos sobre a felicidade, nós temos que começar a compreender de uma ótica que está um pouco além de nós mesmos. A felicidade que tanto eu quanto você queremos e desejamos para as nossas vidas, ela também acontece por meio das relações que nós travamos na vida. Qual é o grau, ou você se sente feliz na relação com o seu esposo ou com a sua esposa? Você está feliz na relação com os teus filhos? Ou você, filho, está feliz na relação com os teus pais? Você se sente feliz na relação do seu ambiente de trabalho diariamente ali? Você se sente feliz com os irmãos da tua igreja? Ou seja, muito da nossa felicidade está na relação que nós temos, porque Deus nos criou seres relacionais.
Nós não vivemos isolados no mundo. E o cristianismo é algo que se vive justamente com e no meio de pessoas. E quando nós olhamos para o Sermão do Monte, que se inicia com as palavras de Jesus sobre as bem-aventuranças, aqui nós podemos identificar um pouco sobre como deve ser a nossa relação para que sejamos felizes. A palavra bem-aventurança poderia ser traduzida por felizes. Felizes são os humildes de espíritos, felizes são os mansos. Inclusive a nova tradução traduz por felizes, a tradução da Bíblia Viva traduz por felizes. E a palavra que Jesus usa quando inicia o texto do Sermão do Monte é a palavra Macários. E a palavra Macários ela é traduzida como feliz ou muito feliz. E essa felicidade da palavra Macários está além de si mesmo, está além de um sentimento a respeito de você mesmo. A palavra Macários trata a felicidade de uma forma plena, completa, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. E o texto das bem-aventuranças, ele é singular. Porque se nós olharmos o cristianismo, o evangelho, parece que ele é composto por paradoxos. E um dos paradoxos do cristianismo ou do evangelho é justamente o Sermão do Monte. Como que alguém pode ser feliz sendo humilde? Como que alguém pode ser feliz num momento de choro, de dor? Porque isso não depende das circunstâncias que estamos vivendo. Talvez a circunstância que você está vivendo esta noite não é a das mais favoráveis na tua vida. Mas ainda assim, você se sente feliz. Você pode não estar alegre. Você pode estar triste, mas não infeliz. E essa felicidade nós só vamos ter por meio da relação com quem nos criou, que é Deus. Deus nos criou para sermos infelizes? Não. Deus quer que você seja infeliz? Não, Deus não quer que você seja infeliz. Embora as pessoas estejam vivendo de formas infelizes, Deus nos criou para termos uma felicidade genuína, uma verdadeira felicidade. E essa felicidade inicia-se na minha vida e na tua, por meio da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Esta felicidade, ela acontece pela própria presença de Deus em nossas vidas. Mas infelizmente, o pecado nos distanciou de Deus. E o quanto mais distantes estamos de Deus, mais infelizes nos tornamos. É proporcional. Se distancie de Deus, infeliz será. Se aproxime de Deus e feliz será. É na companhia de Deus que nós podemos ser felizes. A felicidade que o Sermão do Monte nos apresenta, nós podemos vivê-la através das relações. E aí eu gostaria que nós pudéssemos, à luz das bem-aventuranças, fazer algumas considerações sobre a felicidade por meio das relações. E a relação que eu quero destacar primeira é a felicidade que acontece quando temos uma relação correta com Deus. Você já se sentiu infeliz com Deus? Essa é uma pergunta que parece um tanto quanto difícil de se dar resposta. Mas o fato é que muitas pessoas estão vivendo infelizes com Deus. E por estar vivendo infelizes com Deus, estão procurando fontes alternativas para a sua felicidade. No verso 3 e 4,
Diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Você que está aqui essa noite, essa ideia de pobres de espírito, já fica claro que não tem a ver com pobreza material. Parece que a teologia da libertação trabalha muito nisso, e que o fato de alguém ser pobre é cartão de entrada para o reino dos céus. Não, não é. E existem muitos pobres que no seu interior não tem nada de pobreza. Mas também não é o pobre de espírito no sentido de falta de conhecimento ou de vivência com Deus. O pobre aqui de espírito, ele traz uma ideia de piedade. Dentro do judaísmo antigo, quando você se falava de pobreza, trazia na sua ideia a ideia de piedade. E a ideia de piedade traz consigo fé, temor a Deus. A pessoa humilde encontra a felicidade porque no coração dela tem temor a Deus. E não é um temor que nós podemos dizer, não, eu tenho medo de Deus. Não. É por causa do respeito que ela tem por Deus. Mas nós podemos avançar na ideia de pobres de espírito, na ideia de dependência do Senhor. Enquanto nós acharmos que somos autossuficientes e não reconhecermos que nós dependemos do Senhor para vivermos as nossas vidas, nós vamos viver distantes de Deus, a fonte da felicidade. E por mais caminhos que nós percorramos atrás dessa felicidade, nós não vamos encontrar. Porque nós temos que entender que Deus é o nosso Criador. E Deus, como nosso Criador, nos criou a imagem e semelhança de Deus. E Ele nos criou a imagem e semelhança de Deus. E no Salmo 8 Ele diz que Ele nos fez um pouco menor apenas do que Ele. Nós dependemos, ainda que somos criados à imagem do Senhor, ainda que nós somos um pouco menor que Ele, nós carecemos e precisamos diária e constantemente da mão de Deus sobre as nossas vidas, dando a nossa direção para o nosso viver, dando o teu cuidado que se manifesta na proteção e no nosso sustento. Sermos humildes de coração é nos despojarmos do que nós somos, é chegar diante de Deus, apesar de sermos a imagem e semelhança, sermos um pouco menor do que Ele, nos esvaziarmos disso que nós somos e reconhecermos que nós necessitamos e precisamos dele. Nada do que nós venhamos a fazer vai mudar a nossa situação. A única coisa que nós podemos fazer para mudar a nossa situação de infelicidade para felicidade é nós nos achegarmos a Deus. E nós só podemos nos achegarmos a Deus por meio de Jesus Cristo. Uma vida de autossuficiência sempre vai nos afastarmos da verdadeira felicidade. Você pode ver que pessoas que batem no peito e dizem, não, eu sou independente, vivem cada vez mais infelizes. E Paulo, em 1 Coríntios, destaca que nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. Não existe dentro do cristianismo a ideia de independência, porque nós dependemos de Deus. Chorar com os que choram, bem-aventurado os que choram. Irmãos, não é um choro pela pobreza, não é um choro comum. Não é esse tipo de choro. Mas nós temos uma relação correta com Deus quando nós choramos diante do Senhor pelos nossos pecados cometidos e nos prostramos diante dele, arrependidos daquilo que nós cometemos, que nos fez sentir tristeza profunda.
se nós não nos colocarmos arrependidos, quebrantados diante do Senhor, quando nós erramos, quando nós falhamos, nós não poderemos encontrar a felicidade em Deus. A segunda consideração que fazemos então é que a felicidade acontece quando temos uma relação correta com nós mesmos. Parece meio estranho quando nós falamos de nos relacionarmos conosco mesmo. Mas quem nunca se pegou conversando consigo mesmo? Pode até parecer doido, né? Pode até te chamar de louco, esse cara está ficando maluco. Essa moça está doida, falando sozinha. É que de fato, nessas horas, nós estamos nos relacionando conosco mesmo. Nós nos relacionamos conosco. Nós nos sentimos mal conosco mesmo. Ou você nunca se sentiu mal consigo mesmo? Nós nos sentimos. Você nunca se sentiu infeliz com a tua vida? Talvez não. Mas pessoas estão infelizes com suas vidas. Tem pessoas que estão infelizes com o tipo de vida que estão levando. Porque não estão sabendo, primeiro, porque não estão se relacionando de forma correta com Deus. E segundo, porque não se relacionam de forma correta consigo mesmo. No verso 5, o texto diz assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Irmãos, aqui nós podemos ver que nenhuma posição de arrogância, de orgulho, que alguém possa se arvorar, vai trazer a ela felicidade. Não, muito pelo contrário. Mas a felicidade vem de uma confiança da humildade que nós temos. Quando nós tomamos uma postura humilde, nós nos sentimos confiantes. E muitos, no seu orgulho, escondem uma falta de confiança. Eles não se sentem confiantes. Espiritualmente, o espírito arrogante que não traz nada, somente sofrimento e dor. Pessoas que sofrem, não são felizes, porque a postura interna dela para com a vida dela própria é de arrogância, de orgulho. Podem ver e apreciar a simplicidade da vida, os humildes. Irmãos, a Bíblia nunca fala de nós sermos assim, de fazer as coisas com muita pirotecnia. A Bíblia sempre fala da simplicidade. É quando nós temos o nosso coração humilde que nós podemos ver a simplicidade da vida ao nosso redor. E isso nos faz felizes. É quando nós, na nossa simplicidade, podemos contemplar a complexidade da vida. A vida é tão complexa, mas é somente na simplicidade que nós conseguimos contemplar a complexidade. Ainda que nós tenhamos avançado tanto nas ciências, o próprio ser humano é desconhecido para a ciência em tudo que ele pode ser. E é tão simples que Deus disse assim: e haja e ouve. E muitas vezes nós perdemos a felicidade porque queremos complicar demais a vida que nós vivemos. Nós não paramos para ver a beleza de uma flor, a simplicidade de uma flor. Nós condicionamos a felicidade não por poder contemplar a própria criação do Senhor, mas pelo que podemos ter. Eu serei feliz se eu tiver aquela Ferrari que desfila aqui em Mogi das Cruzes.
Eu serei feliz se eu morar em tal lugar. Não é isso. Isso é complicar a vida. Quantas pessoas estão deixando de viver a beleza da vida porque estão complicando a vida e estão se tornando infelizes? Essa simplicidade, irmãos, nós não podemos confundir com mediocridade. Não é isso. Porque o nosso Deus não gosta de mediocridade. Mas é nós sabermos que as coisas simples nos trazem felicidade. Se eu perguntasse para você, o que você prefere? Uma comida feita no fogão de lenha ou no forno micro-ondas? Qual você escolheria? Isso responde muito, irmãos. Simplicidade. Simplicidade. Lá no Salmo 24, no verso 3 e 4, nós vamos poder ver um pouquinho disso. Salmo 24, 3 e 4, diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá? Isso tem a ver com o que nós vamos entrar agora. Com os limpos de coração. Irmãos, o que é puro de coração? Quem subirá nesse monte? Quem? O que é limpo de mãos e puro de coração. Que é o verso 8 da bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Sabe qual é a ideia que está por detrás de pureza de coração? É quando você vê a vida com integridade. É quando você não precisa ser pessoa de duas caras para poder se sentir feliz. Não. Mas você é feliz porque você é o que você é. Eu não preciso ser o que as pessoas querem que eu seja. É quando não tem duplicidade no meu viver. Não vivem para agradar os outros. Quantas vezes as pessoas perdem a integridade da sua vida simplesmente porque quer agradar alguém? É quando um moço chega para sua namorada e fala: olha, vamos transar. E essa moça crente, então, para agradar o noivo, transa. E depois ela vai se sentir triste. É quando o noivo crente também caminha pela mão inversa. Para agradar a noiva, transa. Para agradar os outros, perde a integridade da vida. Terceira e última consideração que eu quero fazer, irmãos, é que a felicidade também acontece quando nós temos uma relação correta com o próximo. Nós nos sentimos felizes com Deus, nós nos sentimos felizes conosco mesmo, mas isso tem que refletir na relação com o próximo. O cantor Jorge Camargo, que já fez parte dos Vencedores por Cristo, ele escreveu uma canção que se intitula Felicidade. E ele se inspirou para escrever nesta canção um filósofo cristão dinamarquês do século XIX, Søren Kierkegaard. E Kierkegaard dizia que a felicidade é uma porta que se abre para fora e não para dentro.
E Kierkegaard disse isso quando ele disse que Jesus Cristo não é somente um mediador entre Deus e o homem, mas Jesus Cristo também é um mediador entre os seres humanos. Como que você se sente feliz hoje, diante da relação que você tem travado com as pessoas ao seu redor? Jesus Cristo, quando fala no Sermão do Monte, ele diz assim: bem-aventurados sois, no verso 7, os misericordiosos. Você sabe me definir o que é misericórdia? Talvez pareça um pouco difícil, mas se eu perguntasse para você o que é graça, você ia me dizer que graça é quando eu recebo algo que eu não. Misericórdia é quando eu não recebo o que eu mereço. Eu não merecia a salvação, mas eu recebi graça. Eu merecia a condenação, mas não recebi misericórdia. Sabe o que a misericórdia nos ensina, irmãos, nas nossas relações? A não sermos legalistas, mas a olhar o ser humano como Jesus Cristo olhou. Os religiosos de plantão da época de Jesus Cristo eram extremamente legalistas. Extremamente. E exigiam que assim fosse o povo. Eles não se alegravam quando alguém estivesse fazendo como um publicano, humildemente clamando a Deus. Isso não alegrava. Mas a misericórdia nos ensina que nós precisamos olhar de forma diferente para aquele que fracassa. Não estou aqui ensinando que nós temos que não tratar um erro, não é isso. Mas nós temos que olhar para essa pessoa, para que esse erro não domine o coração dela. Misericórdia nos remete a perdão. Você tem conseguido perdoar aquelas pessoas que têm pisado na bola com você? Ou o teu amargor, a tua ira, o teu rancor não te permite isso? No verso 9, Jesus vai falar: bem-aventurados os pacificadores. Irmãos, vivemos dias difíceis. E vão se intensificar cada vez mais. E nós, crentes em Cristo Jesus, para vivermos felizes, temos que ser instrumento de Deus para pacificar. Como que um filho de Deus, sendo filho de Deus, ele, o príncipe da paz, nós podemos ser pessoas que, de vez de trazer a paz, trazemos contendas uns entre os outros. Vivemos de forma a contender, brigamos por tudo. Pessoas que falam assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Precisa rever ser crente, porque o crente é um pacificador. Eu dou um boi para não entrar numa briga, e dou uma boiada inteira também para não entrar. Como que você pode se sentir feliz com tanta briga? Brigando por tudo. Conheci um jovem que ele falava que brigava por tudo. Brigava por tudo. E você vê o semblante da pessoa que assim vive. Carrancudo, não consegue sorrir. Mas Jesus avança e diz: bem-aventurado quando te insultarem. No verso 11, quando te perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra você. Talvez aqui seja a parte mais difícil de entender a felicidade. Como você pode ser feliz diante do sofrimento? Não é diante de qualquer sofrimento. Não é o sofrimento que advém de um pecado teu, não. Mas é o sofrimento
que advém por você viver uma vida justa diante dos olhos do Senhor. E viver de forma justa diante dos olhos do Senhor reflete numa relação justa com o próximo que está ao meu lado. Ainda que você esteja sendo perseguido, ore pelos que te perseguem. A Bíblia fala para nós colocarmos brasas vivas na cabeça daqueles que tentam de alguma forma nos perseguir e nos fazer mal. Talvez a contramão desta perseguição seja a palavra que vai quebrar este coração para poder dar ouvidos à palavra de Deus. Quando nós olhamos para a história do cristianismo, quantos cristãos se mataram em nome de Deus? Quantas doutrinas, por serem diferentes, um maltratou o outro? Irmãos, essa tal felicidade, ela existe. É possível e está ao alcance de todos. E ela é possível a mim e a você por causa de Deus. E nós só encontraremos por meio de Cristo Jesus. É Cristo Jesus que nos aproxima do Pai Celeste. É por causa do que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário que eu e você podemos ser felizes na nossa relação com Deus. Podemos nos sentir felizes conosco mesmo e com o próximo. Talvez um pouco da nossa felicidade com o próximo vai depender do outro, mas naquilo que depender de você, seja feliz. Faça de tudo para ser feliz. Essa felicidade provém de Deus e acontece somente quando nós estamos e desfrutamos da presença de Deus. Por isso que eu falei, a nossa felicidade é proporcional à distância que nós estamos de Deus. Felicidade começa com a nossa fé. Começa em Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. 3 perguntas e você responde no seu interior. Hoje, a forma como você está vivendo, você está feliz? Você está feliz? Você está feliz com Deus? Eu gosto de uma colocação que o irmão Jorge Neri faz. Ele fala assim: todo mundo pode te decepcionar, mas Deus não decepciona. Você está feliz com Deus? Talvez você está infeliz porque pecou. Não deixe que essa infelicidade pelo teu pecado cresça no teu coração. Volte-se para Ele arrependido. Talvez você precisa se colocar de posição humilde e falar: eu preciso de Ti. Eu não estou aguentando mais viver minha vida sozinho. Sem o Senhor eu vou sucumbir. Você é feliz consigo mesmo? Ou você é aquela pessoa que destila fel, de tão amarga que você é? A pessoa feliz consigo mesma, ela consegue contemplar a vida que Deus nos dá, independente da circunstância que você está vivendo. Qual é a circunstância que, humanamente olhando, te traria rios de choro? E a última questão: você é feliz na relação com o seu próximo? Como está a sua relação com o teu cônjuge, com os teus filhos? E você, filho? Como está a relação com o teu pai? Como está a relação com o teu irmão que está ao teu lado? Como está a relação tua com aquele rapaz do teu ambiente de trabalho,
que fala mal de você, te persegue. Como está? Nós podemos resumir isso. A tua felicidade será encontrada em Deus. Que eu e você possamos, ao longo dos nossos dias, sermos pessoas felizes. Que Deus nos abençoe.